Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Eu quero convidar você a que abra comigo. Lembre de colocar nas suas orações também essa noite. Pastor Milton, que está em Abaeté, na nossa congregação, pregando lá, imagino também esse momento. Que nós estejamos também juntos com ele, com os irmãos em oração. Mateus, capítulo de número 5, versículos 13 até o versículo de número 16. Mateus, capítulo 5, de 13 a 16. Se você puder, vamos ficar em pé, vamos ler a palavra do Senhor juntos, em uma só voz, com santa reverência e temor na presença do Senhor. Leamos juntos em uma só voz, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém. Senhor, nós te rogamos agora, Pai, que nós que aqui viemos ouvir a Tua voz, a ouçamos, ó Deus, por intermédio da Tua palavra. A Tua palavra é a Tua voz, e a Tua voz é, ó Deus, a Tua palavra, as Escrituras. Através dela o Senhor nos fala, e quando nós queremos ouvir a Tua voz, basta-nos, ó Deus, abrir a Tua palavra, nela meditar e ter o nosso coração escancarado pelo agir do Teu Espírito Santo. É assim, ó Deus, que o Senhor nos fala, por isso nós te rogamos nessa noite. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se, queridos. Irmãos, esses 4 versículos que nós lemos, eles são versículos que, ainda que tão resumidos, são capazes de maneira significativa, representar e ensinar a cada um de nós qual é o grande papel da igreja, qual é a nossa grande missão, em especial quando nós compreendemos que a palavra missão nada mais significa do que a tarefa que Deus nos dá como igreja para cumprir. A nossa missão é a tarefa de Deus para nós, é o chamado de Deus para a sua igreja. E é extraordinário como o próprio Senhor Jesus, o dono da igreja, o supremo pastor da igreja, nesses 4 versículos que nós lemos, é capaz de maneira muito sucinta, nos chamar e nos dizer qual é o nosso papel neste mundo. Qual é o nosso chamado neste mundo? O Senhor Jesus, de maneira muito objetiva, consegue resumir. E eu queria resumir esses 4 versículos ainda mais. Se nós pudéssemos resumir esses 4 versículos em uma palavra, e pudéssemos pensar sobre o papel da igreja no mundo em uma só palavra, o que nós poderíamos dizer à luz desses 4 versículos? Eu gostaria de arriscar, concordando com o pastor, grande pregador John MacArthur, que diz que a gente poderia resumir esses 4 versículos na palavra influência. Nós somos desafiados a, neste mundo, ter e exercer uma influência significativa para a glória de Deus, de tal forma que este mundo de pecado, que esse mundo manchado pelo pecado, possa perceber a presença fiel daqueles que obedecem a Deus e a presença permanente daqueles que amam a Deus neste mundo. É um chamado para que a igreja não se esconda. É um chamado para que nós, como igreja, como corpo do Senhor, não vivamos uma espiritualidade distante do mundo, longe do mundo, separada do mundo, distinta do mundo. Pelo contrário, para que tenhamos uma espiritualidade extrovertida, uma espiritualidade que fala ao mundo, que influencia o mundo. Esse é o chamado do Senhor aqui para nós. Nós percebemos a partir da palavra do Senhor Jesus que Ele está partindo do pressuposto de que crentes não são chamados por Deus para a salvação, para que então eles vivam de maneira isolada. Nós não fomos chamados para vivermos em gueto. Nós não fomos chamados para viver numa espécie de mundo distinto nosso, em que só os evangélicos conseguem viver. Como se nós tivéssemos que ter tudo do nosso jeito. O bairro dos evangélicos, não é? O comércio dos evangélicos.
a opinião dos evangélicos, tudo. E o mundo está lá e nós estamos cá. Pelo contrário, o Senhor nos chama a ter influência neste mundo. E esse é o grande desafio. Mas eu queria que você observasse qual o contexto em que essa passagem está inserida. Se você olhar na sua Bíblia, e eu queria te convidar a fazer isso, se você voltar uma página, ou talvez na mesma página, você vai perceber que esse chamado do Senhor Jesus, a partir do versículo de número 13, está dentro do contexto daquele que é o maior sermão que já foi pregado por um homem na história da humanidade. A maior mensagem, a mais bela pregação, e essa pregação pertence ao próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus sobe ao monte, ele se assenta, se aproxima dos seus discípulos e ele então começa a ensiná-los. E ele começa a ensinar aos seus discípulos agora as normas do reino. A forma como aqueles que foram salvos, que foram regenerados, aqueles que são discípulos de Jesus devem viver. As bem-aventuranças são as virtudes do reino de Deus. O Senhor Jesus, por exemplo, nos chama a partir do versículo 3, ele diz que nós somos chamados a ser humildes, a ser como aqueles que choram, a sermos mansos, a termos fome e sede de justiça, a sermos misericordiosos no nosso coração, limpos de coração, pacificadores, perseguidos por causa da justiça, se necessário for. Essas são as virtudes do reino. Essas são as normas do reino. Esse é o chamado de Deus. E por que essa conexão é importante? E por que eu queria que você percebesse isso? Porque nós só podemos ser o que Jesus nos chama a ser, do versículo 13 em diante, sal e luz neste mundo, se nós tivermos em nós mesmos as virtudes do reino. Se nós formos esses que são humildes de coração, que têm fome e sede de justiça, que são mansos diante do Senhor, nós só podemos influenciar esse mundo com a verdade de Deus, se a verdade de Deus habitar em nosso coração. É impossível falar em missões antes de nós falarmos que o nosso coração se tornou apaixonado pelo Deus da missão. É primeiro necessário que o meu coração e o seu coração seja intimamente transformado, reformado, para que então nós possamos ser sal e luz neste mundo. Irmãos, nós somos como que chamados para ser o desinfetante moral de Deus neste mundo. Esse é um mundo que jaz do maligno. A moralidade do nosso mundo é imunda. É imunda. A moralidade do nosso mundo é desprezível aos olhos de Deus. E o Senhor como que nos chama para sermos sal, luz, neste mundo de trevas, neste mundo de pecados. A nossa influência, eu queria que você guardasse isso desde o início dessa mensagem, a nossa influência precisa ser fruto daquilo que nós somos em Cristo. Jesus aqui não está dando para nós um livro de regras sobre o que a gente precisa fazer. Jesus está dizendo para nós o que nós somos. Percebe a diferença disso? Jesus nos diz, façam isso, façam isso, façam isso, façam isso, façam isso, façam aquilo. Não, Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Esse é um chamado do Senhor Jesus para que nós sejamos aquilo que Ele já nos salvou para ser. A palavra de Deus, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: pois vós sois raça eleita, lembra dessa passagem? É capaz de repeti-la comigo aí? Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Preste atenção nessa segunda parte. Para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é que vai proclamar as virtudes daquele que nos chamou? Quem são aqueles que foram chamados e vocacionados para anunciar as virtudes e a graça de Deus? Aqueles que são raça eleita, aqueles que são sacerdócio real, aqueles que são povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que já foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Esse é um chamado para que eu e você possamos ser, na prática, aquilo que nós já somos em Cristo Jesus. Não é uma tarefa para ímpios, não é uma tarefa para quem não ama ao Senhor, não é uma tarefa para quem simplesmente aderiu ao Evangelho, mas é uma tarefa para aqueles que têm o Espírito de Deus no seu coração. Esse é um grande chamado do Senhor para nós. E é um chamado para que a nossa influência seja exercida neste mundo.
a reconhecer a nossa diferença e reconhecer a necessidade dessa influência no mundo, mas sem ser deste mundo. Irmãos, eu queria que você percebesse que o chamado que Jesus nos faz aqui para sermos sal e luz nesse mundo, ele nos coloca diante de uma tensão constante. E a tensão que o Senhor nos coloca é de nós estarmos neste mundo sem sermos deste mundo. E essa é uma tensão constante, porque isso é sempre desafiador, não é? Eu e você sempre lidamos com a pergunta: isso é mundanismo? Ou isso não é mundanismo? Eu participo disso simplesmente porque eu sou um cidadão, porque eu sou um membro da raça humana, porque eu vivo aqui, ou isso está me influenciando? Estar no mundo, agir no mundo, sem ser do mundo. Esse é um grande desafio para nós. Mas eu queria te fazer pensar um pouquinho, então, sobre qual é a grande e terrível situação em que o nosso mundo se encontra hoje. À luz do que Jesus está dizendo para nós aqui sobre ser sal, eu não consigo pensar em outra palavra senão apodrecimento. O nosso mundo é um mundo em que nós olhamos para as circunstâncias ao nosso redor, para a moralidade que o envolve, e a sensação que nós temos é de um constante e ininterrupto apodrecimento. As coisas parecem ir de mal a pior, o mundo jaz do maligno, tende à deterioração, tende a se tornar mais imundo, mais imundo, mais imundo. O pecado dentro do coração do homem é como se fosse uma doença degenerativa. O pecado corrói, destrói. O pecado é progressivo, se torna ainda mais infestado, ainda mais poderoso. A sensação que nós temos quando o pecado é exposto diante dos nossos olhos é de que não há limite para pecar. A maldade humana pode ser descrita nas cores mais terríveis e sujas. Às vezes nós preferimos nem saber até que ponto a maldade humana pode chegar, não é verdade? Ligamos uma televisão, colocamos diante de nós um jornal e as notícias são todas elas, umas após as outras, terríveis, 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 mais terríveis ainda, pouco terrível, terrível. É sempre assim, a sensação que nós temos é de que o pecado não tem limite. Parece haver, como diz Martin Lloyd Jones, uma espécie de persistente tendência ao apodrecimento no mundo. Parece que o mundo caminha de mal a pior e parece que isso não vai acabar. Parece que a maldade não tem limites. E nós surpreendemos pelo fato de que a raiz de todo mal, a raiz de toda malignidade é o próprio coração do homem. Os nossos maiores problemas partem do coração do homem. Os crimes mais hediondos e assustadores, coração do homem. As corrupções mais estratosféricas, coração do homem. A iniquidade dentro das famílias, dissolvendo, destruindo os vínculos mais íntimos, coração humano. A maldade sempre nasce da raiz pecaminosa do coração do homem. E há uma tendência constante em se destruir. O homem sem Deus, meu irmão, só piora. O homem sem Deus não encontra um processo de aperfeiçoamento. Um homem sem Deus, ainda que aplique a si mesmo todos os medicamentos, toda a psicoterapia, todo o recurso humano, um homem sem Deus sempre se torna mais e mais e mais e mais sem Deus. É como um abismo sempre chamando um outro abismo, é como um poço sempre chamando outro poço, é como alguém que entra num lamaçal e só consegue afundar mais e mais e mais e mais e mais. A corrupção se alastra e se estende a cada esfera da vida humana, e por isso não existe nenhum homem que é moralmente justo diante do Senhor. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. A palavra de Deus diz em Jeremias 17:9 que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. O coração do homem é terrivelmente enganoso. A palavra de Deus nos diz em Isaías, capítulo 1, versículo de número 5, que a cabeça do homem, toda a mente do homem está doente e o seu coração está enfermo. Aquilo que o homem pensa é destrutivo, aquilo que o homem sente é destrutivo. Quantas são as notícias que nos chegam do intelecto do ser humano sendo usado para a malignidade? Constrói-se aquilo que destrói, inventa-se aquilo que maldosamente mata, consome.
Quantas vezes nós ouvimos falar de sentimentos humanos que carregam ou nos carregam para pior, crimes passionais, crimes apaixonados. A mente e o coração do homem estão corrompidos. Irmãos, o mundo parece estar nas mais densas trevas que nós podemos imaginar. Se não, pense comigo. Toda a iluminação do homem moderno não foi capaz de livrar esse homem do seu coração endurecido. Nós descobrimos as luzes, vivemos o iluminismo, a ciência, o cientificismo, a tecnologia, as descobertas que enchem os nossos olhos. Nós nem acreditamos que ponto o homem chegou, que tamanha inteligência, que habilidade. Um homem que sabe explicar tudo ao seu redor, mas isso não foi capaz de livrar o homem da dureza do seu próprio coração. Se nós pensarmos, por exemplo, na iluminação filosófica do nosso tempo, são tantos livros, não é? Bibliotecas abarrotadas, filosofias e mais filosofias e mais filosofias, grandes homens, grandes mulheres na história, produzindo obras e obras e obras, enchendo páginas e mais páginas de reflexões filosóficas que simplesmente não são capazes de dissipar as trevas do coração humano. O homem continua em trevas. O homem continua obscurecido de entendimento. Imagine as faculdades e as habilidades mentais do ser humano são todas empregadas para que o homem possa obter saber, luz, todo o intelecto, toda a razão sendo empregada para que o homem possa descobrir aquilo que é belo, aquilo que é justo. Mas no final das contas, o que é que nós encontramos? Um homem que é escravo, moralmente falando, escravo do pecado e assim mesmo endurecido no seu coração. Nenhum avanço é suficiente. Nenhum avanço é suficiente para libertar o homem do seu maior e mais trágico problema, o pecado. Nenhum otimismo que eu nutra no meu coração, ou você nutra no seu coração, ou qualquer pessoa possa nutrir, nenhum otimismo moderno, ou pós-moderno, ou tecnológico, pode nos livrar do grande problema que nós enfrentamos. A maldade do nosso coração, a existência do pecado que não pode ser apagada pelos nossos recursos meramente humanos. Essa é a situação do mundo. Esse é o estado do mundo. Talvez eu pudesse pegar emprestado as palavras de Gênesis capítulo 6, versículo de número 5. Quando o Senhor olhou para a terra, na época de Noé, nos períodos de Noé, e disse que aquela terra, que aquele povo era continuamente mau em todo o desígnio do seu coração. A sensação que nós temos que este mundo é o mesmo mundo. Não mudou. É mau todo o desígnio do coração humano sem Deus. Às vezes, a maldade parece ser pintada em cores bem vivas e atraentes, não é? A maldade é meio que eclipsada, jogada para debaixo do tapete. E a gente vê tudo como se fosse tudo belo. Está tudo bem, não é? Está tudo ótimo. Está tudo a mil maravilhas. Nós vivemos uma tensão terrível agora nesse período, não é? Começa uma Copa, a gente está doido para torcer, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa ruim acontecendo, não é? E aí você fica naquela assim, eu torço ou reclamo? Eu reclamo ou torço? Vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, talvez dê certo, né? Essa maldade não para. Mas então, irmãos, eu queria que você pensasse comigo. O Senhor Jesus aqui nos chama para sermos luz do mundo, sal da terra. Ele nos chama para exercermos influência sobre esse mundo que jaz do maligno, sobre esse mundo em pecado. E o que significa o Senhor esperar de mim e você que nós tenhamos influência neste mundo? Eu queria que você começasse a entender isso comigo. A partir de três afirmações que Jesus nos dá aqui nesse texto. A primeira coisa sobre a nossa influência é que Jesus nos chama a nós não sermos deste mundo. O próprio Senhor diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E aqui há uma distinção necessária, não é? Porque o sal não pode ser a mesma coisa que ele salga. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Há uma distinção. Em certo aspecto, Jesus está nos ensinando que o sal e a luz precisam ser totalmente distintos, diferentes daquilo que nós salgamos ou iluminamos. Para que eu e você possamos ser sal e luz neste mundo, como igreja, como povo do Senhor, nós precisamos ser totalmente diferente desse mundo. Então, como nós vamos ser sal e luz? Se nós nos tornarmos tão parecidos, se nós pensarmos da mesma forma, se nós agirmos da mesma forma, irmãos, crer nas doutrinas da graça, crer
nas doutrinas bíblicas não é o fim da nossa jornada e da nossa caminhada de fé, é só o princípio. Porque nós precisamos crer na palavra de Deus, crer nas doutrinas certas, mas nós precisamos vivê-las também. Precisamos moldar toda a nossa vida, e não só a nossa vida, mas também nossa mentalidade, a partir de uma perspectiva cristã de mundo. Eu preciso enxergar o mundo como alguém que é sal e luz, e que é distinto desse mundo. Eu sempre me incomodo com o fato de que, durante tanto tempo, nós perdemos nossa influência no mundo, irmãos. Porque nós começamos a traduzir como mundanismo aquilo que evidentemente não tinha nada a ver com mundanismo. Não poucas vezes, por exemplo, nós nos pegamos brigando e discutindo biblicamente ou teologicamente na igreja evangélica de um modo geral sobre aquilo que é insignificante, sobre aquilo que talvez seja uma mera preferência. Alguém diz que na igreja não pode ter bateria, o outro diz tem que ter bateria. Um diz que pode ter guitarra, o outro diz não pode ter guitarra. E um diz nós vamos bater palma, o outro diz não pode bater palma. Porque a palma é o mundanismo, a bateria é o mundanismo. Fulano é o mundanismo, tal coisa é o mundanismo. E o mundanismo, debaixo dessas pequenas falas e repetições nossas, o mundanismo vai se alastrando sorrateiramente nas mínimas coisas. Deixe-me te dizer, de maneira clara e bíblica, o que é mundanismo. Mundanismo é eu e você passarmos a pensar toda a nossa vida, ou boa parte da nossa vida, em uma perspectiva que não seja para a glória de Deus. E querido irmão, isso pode ser muito mais sutil do que nós imaginamos. Como nós nos relacionamos, como nós usamos os nossos recursos, como nós usamos nosso dinheiro, o que nós pensamos, o que nós planejamos para as nossas famílias, como nós planejamos nossa aposentadoria, como nós planejamos o uso do nosso tempo. Se nós não tomarmos cuidado, nós fazemos todas essas coisas como se nós não acreditássemos na glória de Deus, como se nós não existíssemos para a glória de Deus, como se nós não acreditássemos em Deus. Hoje de manhã nós estávamos na escola dominical estudando com os jovens, e eu falando para eles sobre uma experiência que um teólogo chamado Schaeffer comenta em um dos seus livros, dizendo que muitos crentes são como crentes que têm uma fé tão incrédula que a gente poderia descrever essa fé como uma não-fé. Deixa-me dar um exemplo para você. Você conversando com alguma pessoa crente, e aí você, lá pelas tantas, diz assim, eu vou orar para que Deus possa abrir essa e essa porta de emprego, por exemplo, para um filho. E esse crente não-fé, o crente não-fé, ele acredita em alguma coisa, ele só não acredita de verdade mesmo. Aí ele ouve aquilo e diz assim, você vai orar por isso? Você não tem necessidade de orar. Esse menino tem que pegar o currículo dele e correr o currículo dele para lá e para cá. É assim, não é orar. Essas coisas Deus faz assim. Deus faz na base do currículo. Manda o currículo, Deus abre as portas. Ou orar por isso. Não faz muito sentido orar por isso. Ou deixa eu dar um exemplo mais extremo. Um irmãozinho diz assim, eu vou orar, pedir ao Senhor, porque hoje o Senhor podia abençoar e podia não chover. Nós programamos esse momento aqui tão especial. Pedir ao Senhor, Deus, segura essa chuva aí um pouquinho, Senhor. E aí um crente não fé do lado diz assim, orar por chuva, gente, oh meu Deus. Quem que ora por chuva? Vê lá uma coisa dessa. Essa coisa de índio, né? Dança da chuva, essas coisas. Orar por chuva. Chuva, quem resolve é o clima-tempo. Se for para orar, ora para o clima-tempo. Senhor, clima-tempo, é hoje. Não deixar de chover. Percebe? Isso chama-se mundanismo. E é só uma amostra. Eu digo ter uma fé. Eu digo professar uma fé. Mas eu não creio naquilo que eu creio. Eu digo que creio, mas não creio de verdade. Eu não confio exatamente que Deus possa fazer coisas extraordinárias, que Deus possa simplesmente agir, que Deus possa tratar corações, que Deus pode mudar as circunstâncias segundo o teu querer, porque Ele é soberano, e de que eu não posso colocar diante dEle livremente as minhas orações. É como se vivesse nessa tensão de deixar com que essa mentalidade mundana, incrédula, entrasse no nosso coração, sem nós nem mesmos percebermos isso. O Senhor Jesus quer que eu e você entendamos que esse é um chamado para nós não sermos do mundo. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo.
Nós somos distintos daquilo que nós salgamos e distintos daquilo que nós iluminamos. Nós não podemos ser como o mundo, nem agir como o mundo, nem pensar como o mundo. Segunda verdade que eu queria que você guardasse. Esse é um chamado para que nós possamos nos manifestar como sal e luz no mundo. E aqui que mora a atenção. É não ser do mundo, mas agir no mundo. Esse é o nosso grande desafio, irmãos, porque nós somos diferentes na medida em que nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Por que isso é importante nós refletirmos? Porque às vezes nós não praticamos missões, às vezes nós não salgamos ou não iluminamos, porque nós não temos nem sequer alguém para fazer isso. Uma das tendências que acontecem conosco quando nós nos convertemos é pararmos definitivamente de ter amigos não crentes. Isso acontece com quase todo mundo. Não é? Você se converte, aí você vai se afastando daquelas influências, e até certo ponto isso é importante. Mas vai chegando um momento que a gente não se relaciona com ninguém que não professa a nossa fé. E a pergunta é, você vai evangelizar quem? Para quem é que nós vamos contar o evangelho? Para quais pessoas? Nós vamos parar as pessoas no sinal e falar assim, você quer conhecer Jesus? Não tem nada pior do que oferecer Jesus como se Jesus fosse uma campanha publicitária, não é? Olha, eu tenho um Jesus aqui para te oferecer que você não tem ideia do que esse Jesus tem de promoção para lote de salvação na glória nesse mês de junho. É coisa extraordinária, você não pode perder. Nós evangelizamos pessoas que têm vínculos de confiabilidade conosco. Como você chama alguém para participar de um grupo familiar? Como você chama alguém para vir num culto do amigo se você não tiver vínculos de confiabilidade com essa pessoa? Se ela não confia em você? Fazer o evangelismo de panfletagem é bom, surte algum efeito, mas sem dúvida nenhuma não é a melhor estratégia de evangelização. Sem dúvida nenhuma. A melhor e mais poderosa estratégia que nós temos para partilhar o evangelho com pessoas é amá-las de verdade, nos relacionarmos com elas e participarmos delas na verdade do evangelho de modo sincero. As pessoas percebem a sinceridade no nosso coração quando nós falamos de Jesus, porque nós a amamos e porque nós queremos realmente que aquelas pessoas creiam no Senhor Jesus. Mas como é que nós vamos fazer isso se nós estamos como que num gueto, separado do mundo? A gente não conhece ninguém para ouvir o evangelho. Jesus está fazendo um chamado para nós, irmãos, para nós não sermos do mundo, mas não deixarmos de estar no mundo. Você precisa de colegas. Você precisa de conhecidos, você precisa de pessoas com quem você converse, dialogue, partilhe, que não professem a mesma fé que você, para que então você tenha a oportunidade de participá-la também na verdade do evangelho e dizer, você precisa conhecer Jesus, eu preciso falar com você a respeito do Senhor Jesus. Quão difícil é isso, não é? Quão difícil é isso. Eu não me considero o sujeito mais extrovertido do mundo, não. Até acho que sou um pouquinho. Consigo fazer amizade fácil, me relacionar com as pessoas. Mas às vezes é tão difícil conversar com pessoas com quem você se relaciona frequentemente. Mas às vezes a gente consegue nesses locais, por exemplo, se esconder, não é? Como por exemplo, alguém num caixa de uma padaria. Você vê sempre, mas às vezes é tão fácil ir lá, pagar e ir embora, não é? Às vezes não falar uma palavra maior, talvez só um técnico oi. Ou um técnico, tudo bem? Tudo bem, pronto. Ou se não, aquelas trivialidades que a gente sempre fala quando a gente não tem nada para falar, já viu? Normalmente quando a gente não tem nada para falar, está quente, né? Aí a gente dá uma balançadinha. Se eu não sei o porquê a balançadinha que a gente dá, mas a gente dá. Tá quente, né? Tá terrível. A pessoa responde, né? Aí você fala, acabou. Acabou ali. Quando a conversa rende muito, ela é emendada por vai chover, né? Aí normalmente a pessoa responde, também com esse calor, né? Mas o que eu mais gosto é quando alguém diz assim, isso é típico do Brasil, né? Chove no calor. É fantástico essas conversas, né? São terrivelmente sem nada para dizer de verdade. Irmãos, como a gente desperdiça oportunidades de falar do evangelho com as pessoas, não é? Quantas vezes, sem ser do mundo, mas no mundo. Converse com pessoas, se relacione com pessoas, conheça pessoas, fale de Jesus para pessoas, ao seu redor o tempo inteiro. Deus te dá tantas oportunidades diariamente para fazer isso. É só assim, irmãos, que nós vamos nos tornar uma igreja que proclama as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz.
se nós transformarmos as nossas missões, se nós transformarmos a nossa evangelização em um ministério apenas, nós estamos dizendo que nós só vamos fazer isso, nós só vamos cumprir o nosso chamado no dia que a gente marcar uma data e falar, nesse dia nós vamos lá falar de Jesus. Quão pequeno é isso? Quão reduzido é isso? Terceiro lugar, o chamado que o Senhor Jesus faz para nós aqui não é um chamado individual, mas é um enfático chamado para nós. O Senhor Jesus, ele diz, vós sois. Jesus não está dizendo, você é. Não é particular, não é uma pessoa, não é um indivíduo. Pregar o evangelho e viver para proclamar a graça de Deus não é alguma coisa que eu farei sozinho. Isso não é uma grande aventura ousada, missionária, em que eu me enxergo como o próprio grande proclamador do evangelho e saio pregando e por causa de mim todo mundo converte. Não é assim. Esse é um chamado para nós como igreja. Não existe ninguém aqui essa noite que, crendo verdadeiramente no Senhor Jesus, não seja por chamado do Mestre, sal e luz neste mundo. Você é. Não é uma opção. Não é um ministério. Eu acho que eu não vou ser muito sal e luz, não. Vou preferir ser enfeite. Enfeite da igreja. Tem o pessoal que é sal, o pessoal que é luz. Eu sou da turma dos enfeites. Turma do enfeite, a gente pendura num canto, a gente fica paradinho, mas a gente dá uma beleza para o local. Deus não te chamou para isso. Todos nós aqui igualmente temos a mesma vocação e o mesmo chamado, ser sal e luz neste mundo. Nós enviamos missionários para cá, para distante, sustentamos famílias, mas a nossa vida de proclamar a verdade de Deus começa aqui, porque nós somos sal e luz nessa terra. Esse é um chamado para Deus. Não se trata de uma aventura sozinhos no mundo. Deus nos chama como igreja, irmãos, para nós sermos uma embaixada escatológica. Nós somos uma embaixada de Deus nesse mundo, anunciando que o juízo de Deus é iminente, ele vai vir, mas de que a salvação está em Cristo Jesus. Se nós não formos isso, então nós perdemos o conceito correto de igreja. Nós somos uma embaixada no bairro Eldorado, na cidade de Contagem, e a partir dessa embaixada, nós somos embaixadores do reino, e o nosso papel é dizer, o juiz de toda a terra virá para julgar com poder, e só há salvação no nome de Cristo Jesus. Esse é o nosso papel, essa é a nossa tarefa no mundo. Mas pense comigo agora, caminhando para o final dessa mensagem, o que o Senhor Jesus quer dizer exatamente quando ele nos chama de sal e luz. Discutir o que significa ser luz no mundo não é tão complicado. Mas quando a gente discute o que é ser sal, existem várias sugestões de grandes intérpretes da Bíblia, de vários teólogos, tentando entender as várias dimensões do que é ser sal, mas eu prefiro pensar de que o Senhor Jesus aqui está dizendo que como sal, o nosso chamado é para preservar este mundo. É para evitar que este mundo apodreça mais e mais. Um dos mais importantes papéis do sal é evitar que, por exemplo, alimentos como a carne apodreçam. Você joga sal, preserva. Ele dura mais tempo. Não é assim? Você salga, ele dura mais. Você pode salgar de tal forma que aquele alimento dure muito tempo. E como luz, nós somos chamados para enfaticamente confrontar as trevas e trazer luz onde o pecado e a maldade quer se esconder. Percebe? São dois papéis. Um papel é para como que segurar a maldade. E o outro papel é para ir lá e dissipar as trevas. Irmãos, a pergunta que eu e você precisamos nos fazer é, será que como sal, nós estamos sendo nas mãos de Deus o instrumento de Deus para dizer não para o pecado? Para influenciar de tal forma que aquelas coisas parem de ir de mal a pior? Será que você é sal assim no seu trabalho? Pense um pouco. Será que você é sal assim na sua escola, na sua faculdade, no seu convívio, dentro do seu lar, dentro da sua casa? Será que você é o instrumento usado por Deus para dizer, chega, não pode? De tal forma que pessoas se incomodam com a sua presença, e quando você chega num determinado local, quando você chega num determinado recinto, as pessoas dizem, vamos mudar de conversa, porque a gente não pode mais falar sobre isso. Sua presença incomoda, ela salga, ela diz não para o pecado. Ou será que quando muitos de nós chegamos em algum ambiente, eu digo, continua falando aí, fulano, vem cá. Ele tem uma boa para contar para nós.
Será que como luz neste mundo nós temos sido aqueles que apontam para o erro e dizem, isso está errado, isso não pode ser assim, isso não pode caminhar dessa forma, isso não deveria proceder desse jeito, isso está errado, isso é injusto, isso é incerto, as coisas não podem continuar desse jeito, se depender de mim eu não vou aceitar essas coisas assim, eu vou denunciá-las, eu não vou permitir que aconteça. No que depender de mim, a minha palavra será uma palavra de luz, de incômodo, porque é assim que o Senhor Jesus está nos chamando para agir neste mundo. Irmãos, guarde isso no seu coração. Eu queria que você guardasse essas palavras. Se o nosso evangelho vivido e pregado não tem confrontado o pecado do mundo, então talvez o nosso sal tenha se tornado insípido, sem sabor, e a nossa luz sem utilidade. Se o nosso evangelho não incomoda o mundo, se o evangelho que nós pregamos ou vivemos não incomoda as trevas, não entra em conflito, em contraste, em antítese com o pecado no mundo, se o nosso evangelho é apenas mais uma filosofia neste mundo e as pessoas o tratam como qualquer coisa, então no final das contas acaba sendo pisado pelos homens. É um sal sem sabor, é uma luz sem vida. O verdadeiro evangelho de Cristo Jesus é como um fermento, e ele influencia o mundo, e ele se espalha por todas as áreas e esferas do mundo. E as nossas obras, quando são vistas pelos homens, como diz o versículo de número 16, produzem glória para Deus e nosso Pai. Será que o nosso evangelho tem sido apenas isso? Há um grande teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele diz uma frase que impacta muito o meu coração. Ele diz que uma comunidade de Jesus que tenta se esconder, essa comunidade já deixou de seguir Jesus. Se nós somos uma comunidade de Jesus, mas nós estamos nos escondendo deste mundo ao invés de proclamar as virtudes de Jesus, então talvez nós já deixamos Jesus de lado. Talvez nós já tenhamos deixado de segui-lo. Porque o nosso chamado é para crer em Jesus e para proclamar neste mundo o nome de Jesus. 3 verdades que eu queria que você saísse daqui essa noite, guardando como um desafio para o seu coração. Um desafio prático para você meditar sobre isso. Primeiro, reveja, recalcule, pense de novo, onde é que você tem sido sal e luz. Será que nós temos sido sal e luz só no meio de sal e no meio de luz? Será que nós temos sido sal e luz só no meio da igreja? Sal dentro do saleiro, luz dentro de um quarto iluminado? Nós precisamos ser sal e luz onde não tem sal. Precisamos ser luz onde não tem luz. A gente precisa rever nossos relacionamentos, nossas amizades, nossos contatos, nosso convívio, para que a gente possa viver essa tensão de não ser do mundo, mas ao mesmo tempo influenciar o mundo. Repense isso, reflita sobre isso. Segundo lugar, examine o seu coração com rigor, com dedicação, todas as vezes que você perceber que você está deixando de salgar e deixando de iluminar ao seu redor. Percebeu que o seu sal enfraqueceu? Ore. Percebeu que sua luz já não brilha mais? Ore. Clame a Deus. Examine seu coração. Verifique por que você não fala mais de Jesus para as pessoas. Por que você não mais prega o evangelho. Lembra do seu primeiro amor, irmão? Lembra quando tudo começou? Lembra das primeiras obras? Lembra quando Jesus salvou o seu coração, que a única coisa que você sentia vontade era de ler a Bíblia, de cantar louvores e de falar de Jesus para todo mundo? Você lembra disso? Lembra daquela paixão que te tomava? E que as pessoas diziam, esse fulano está crente demais, é possível, nosso Deus. E você chegava para o pastor e dizia, eu quero mais culto, eu quero mais louvor, esse sermão pode durar mais tempo, eu quero ficar na igreja, eu quero isso, eu quero outro. Examine o seu coração. Talvez seja a hora da gente começar a fazer aquela oração, Senhor, restaura em mim o meu primeiro amor e me faz voltar às primeiras obras. Terceiro e último lugar para você refletir. Fortaleça-se constantemente para que como sal você possa salgar mais e como luz você possa iluminar mais. Não existe outro caminho para isso, senão orar, 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 ler a palavra de Deus, orar, ler a palavra de Deus, orar, orar e orar. Peça ao Senhor para que você se torne sal e seja ressalinizado semanalmente, diariamente.
seja luz e a sua luz seja fortalecida todos os dias para a glória do Senhor. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos. Coloque-se diante do Senhor agora em oração.